Você sabia que as primeiras cervejas foram feitas por bruxas? Isso mesmo, bruxas! Calma lá, vou explicar melhor. Eram apenas mulheres talentosas e incompreendidas e isso custou muito caro para elas. Olá, viajantes da história! Hoje vamos conhecer como as mulheres dominavam a produção e a venda de cerveja antigamente. Ficou curioso? Então já deixe seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. A fabricação de cerveja era uma tradição feminina. As cervejas da Europa na Idade Média eram fabricadas apenas por mulheres. Eles consideravam esse serviço parte da alimentação familiar, portanto, um trabalho para mulheres. Dentro desse contexto, várias camponesas começaram a experimentar várias receitas até atingirem um sabor refrescante e saboroso. As primeiras tentativas não tinham muito álcool, podendo ser consumida por todos da família diariamente. Feita com base na fermentação de grãos, as cervejas que sobravam eram vendidas para as pessoas que não conseguiam fabricar sozinhos. A mudança que a peste negra fez no mundo e na cerveja. Com o aumento da peste, o consumo da cerveja também cresceu na Europa medieval. É triste dizer, porém, com tantas mortes causadas pela doença, vários recursos começaram a sobrar. Comida, medicamentos e, claro, bastante cerveja. Os sobreviventes acabaram sendo os mais beneficiados. Quando a demanda cresceu, as mulheres foram postas de lado no ramo cervejeiro, passando a ser um negócio mais masculino, excluindo as mulheres durante o processo. As mestras cervejeiras eram condenadas pela igreja. A igreja, como autoridade da época, condenava tudo o que consideravam desvio de índole ou imoral. Isso incluía, na sua concepção, a cerveja e as suas fabricantes, que eram consideradas manipuladoras e sedutoras. Tavernas e bares eram considerados locais de perdição, onde tudo era gasto em bebedices. Confusão entre mestres cervejeiras e bruxas. No período da caça às bruxas, não se fazia diferença entre uma bruxa e uma cervejeira. Na verdade, não se diferenciava nenhuma mulher que se parecesse, na visão deles, como uma feiticeira. Com acusações infundadas de adulterar a bebida, serem falsas e trapaceiras, a maioria dessas mulheres foram condenadas injustamente. Seu rico conhecimento sobre ervas e plantas para a fabricação e aprimoramento das cervejas só deixava as coisas ainda piores. Para os olhos desavisados do século XVI e XVII, na Europa medieval, essas mulheres se passavam facilmente por bruxas. As cervejas foram proibidas na cidade de Chester. As mulheres entre 14 e 40 anos foram proibidas de vender cervejas em Chester, na Inglaterra. O prefeito havia tomado essa atitude para estimular comportamentos mais adequados e estimular uma moral mais elevada para a sociedade. Assim, mulheres dessa faixa etária deviam sempre estar sob a tutela de alguma figura masculina. Na visão daquela época, mulheres independentes eram muito perigosas, incluindo, claro, as que fabricavam e vendiam cervejas. O estereótipo da bruxa veio de uma mestra cervejeira. Se você buscava por cerveja de qualidade no século XVII nas proximidades de Oxfordshire, com certeza você iria procurar a mestre cervejeira, Mãe Louise, responsável pela melhor cerveja da região. Inclusive, a partir de sua aparência, foi construída a imagem popular da bruxa que nós temos hoje em dia, de nariz comprido, curvada e chapéu pontudo, além do uso de um caldeirão e ser dona de um gato preto. Mas isso são só detalhes, não é mesmo? Falando sério, ela era apenas uma mulher muito dedicada ao serviço de produzir a melhor cerveja que pudesse. Os chapéus extravagantes das fabricantes de cerveja serviam como chamariz nos mercados, sendo mais fácil de seus clientes as identificarem assim. Sobre os caldeirões, eram onde as cervejas eram feitas. Elas também preferiam gatos como animais de estimação para a segurança de seus depósitos de grãos de ataques indesejáveis dos ratos. De onde vieram as vassouras na imagem das bruxas? As mulheres colocavam os cabos das vassouras do lado de fora,
como forma de avisar a quem passasse que o novo lote de cerveja estava pronto para ser vendido. Nisso, os cabos receberam o apelido de estaca de cerveja. Foi só a partir do século XVI que as vassouras receberam a conotação maligna, sendo associada às feiticeiras e suas bruxarias. Foram as mulheres que inventaram a cerveja. A receita de cerveja mais antiga que existe data da Mesopotâmia Antiga, pelo menos a que conhecemos até hoje. Ela é encontrada em um hino em louvor a Ninkasi, a deusa da cerveja. O hino menciona o processo de fabricação que os antigos mesopotâmicos usavam, ou melhor dizendo, que as mulheres da antiga Mesopotâmia usavam. Ingredientes de uma boa cerveja finlandesa. As divindades que cuidavam da cerveja eram muito respeitadas antigamente. No Egito Antigo, a deusa Tenetit era a protetora das mestres cervejeiras e suas artes. Alguns mitos bálticos e eslavos apontam a deusa Halgutien como a protetora da bebida. Existe uma antiga lenda finlandesa que conta sobre a história da origem da cerveja. Ela foi criada por uma dama com o nome de Kalevatar, usando apenas saliva de urso e um pouco de mel. Pela falta de lúpulo, as primeiras cervejas deviam ser consumidas muito rapidamente, para evitar que estragassem. Dessa forma, lotes frescos eram fabricados pelas mulheres quase todos os dias. A adição de lúpulo foi ideia de uma freira. A fabricação de cervejas nunca mais foi a mesma depois de Santa Idelgarda de Bingen, que sugeriu uma alteração fundamental na receita. Ela escrevia alguns textos medicinais para tratamento de doenças. Em alguns desses escritos, Idelgarda defendia a cerveja como uma bebida nutritiva e com propriedades únicas de cura. Foi a primeira pessoa a sugerir publicamente a adição de lúpulo que, de acordo com ela, possuía qualidades curativas, amargas e preservadoras, além de deixar a bebida ainda mais encorpada. A escalada da fabricação de cerveja. As perseguições do início do século XVIII começaram a se tornar mais severas, obrigando as mulheres a abandonarem seus trabalhos, principalmente as que lidavam com cerveja. Porém, muitas mulheres continuaram em segredo a fabricar cerveja para suas famílias. Com o advento da industrialização da cerveja, fazer a bebida caseira em segredo se tornou mais difícil. Isso porque a fabricação de cerveja ficou cada vez mais rentável e mais atrativa para os homens. Em segredo, algumas mulheres desobedeciam essas ordens e continuavam fabricando, mas só para sua família. Com a vinda da tecnologia e civilização, a fabricação das cervejas foram retomadas e rendiam um bom dinheiro, porém para os homens que logo perceberam e dominaram o mercado. Já no século XIX, o mercado da fabricação de cervejas já podia ser considerado um ambiente masculino. E você, ficou com sede depois dessas curiosidades? Beberia uma cerveja feita com baba de urso? Deixe nos comentários. E não saia desse vídeo sem deixar seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!